Amados irmãos, para nossa meditação na palavra de Deus nesta noite, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 2, onde nós vamos estar dando sequência às meditações que estamos fazendo neste livro. Livro de Ruth, capítulo 2, nós faremos a leitura de todo esse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz a seu servo, encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo em que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi à sua nora: Ruth, bom será, minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou ela com a sua sogra. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós já lemos a tua palavra, e assim suplicamos humildemente que o Senhor nos dê a conhecer que o teu Espírito tem a nos ensinar nesta noite, Senhor. O que o Senhor quer nos edificar nesta noite por meio da tua santa palavra. Assim, Senhor, que eu não fale de mim mesmo, mas que o Senhor fale através de mim para a edificação do teu povo. Assim eu te peço, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme nós já temos visto na exposição anterior do livro de Ruth,
o Senhor havia castigado aquela terra devido aos pecados do povo, fazendo com que uma grande fome assolasse aquela terra, de maneira que faltava alimento e o povo padecia de grande fome. Nós vimos também que Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, saíram da terra de Belém e foram para Moabe, fugindo da fome, procurando melhores condições de vida. Nós vimos também que Elimeleque, Malom e Quilion morreram na terra de Moabe, ficando ali Noemi, viúva, sem filhos, apenas com as suas 2 noras, das quais apenas Rute a acompanhou de volta até a terra de Belém. E nós vimos então, na nossa última meditação nesse livro, o Senhor mudando a história do povo de Israel, revertendo aquela situação de fome, fazendo com que voltasse a haver pão, porque o povo havia buscado a face do Senhor. E hoje nós vamos começar então a ver como Deus começou a mudar a situação daquela tragédia que estavam passando Rute e Noemi. Depois de terem ficado viúvas, depois de Noemi ter perdido o seu marido, seus filhos, depois de terem perdido todo o seu sustento naquela terra estrangeira, agora eles de volta para Belém, o Senhor começa a mostrar misericórdia para a vida dessas 2 mulheres. Por isso o tema da nossa meditação de hoje é o Deus que transforma as circunstâncias. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários personagens em todas as Escrituras que tiveram a sua vida, a sua situação transformada por Deus repentinamente. Temos, por exemplo, a história de Jó, que todos nós conhecemos, que após um grande período de sofrimento, de dor, de provação por Deus, o Senhor o abençoou e fez com que o seu último estado fosse melhor e mais bem-aventurado do que o primeiro. Nós temos também, por exemplo, a história da vida de Manassés, aquele rei perverso de Israel, um rei que levou seu povo à idolatria, um rei que sacrificou o seu próprio filho aos ídolos, aos demônios, mas que, quando foi punido por Deus, quando esteve em cativeiro em terra estranha, em grande angústia, diz a palavra do Senhor, que ele clamou ao Senhor e reconheceu ao Senhor como único Deus. E ali o Senhor o perdoou e o restaurou, mesmo apesar de toda a sua vida pregressa ter sido grandemente perversa diante de Deus. Nós temos também a história do filho pródigo, que depois de passar um longo tempo em terra estranha, à semelhança do que aconteceu com Noemi, ele retorna, e quando ele retorna para a casa de seu pai, a sua situação é transformada, porque ele encontra misericórdia diante do seu pai, e nós sabemos que esse pai da parábola é o nosso Deus, que nós podemos encontrar misericórdia se nos achegamos a ele. Por isso é sobre isso que fala o nosso texto, meus queridos irmãos. E a primeira coisa que esse texto nos diz, que ele nos ensina, é que a sua vida é dirigida pela providência de Deus. Isso para nós é um fato muito significativo para nós cristãos, nós reformados, calvinistas, que cremos na soberania de Deus. Se nós olharmos o último versículo do capítulo 1, o versículo de número 22, nós vamos ver que Rute e Noemi chegaram em Belém no início do tempo da colheita da cevada. Diz aí o verso 22 do capítulo 1. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega, isto é, da colheita da cevada. Dizem os estudiosos que esse período da colheita da cevada se encontra mais ou menos no final do mês de abril. Então, provavelmente no final do mês de abril, estava Rute e Noemi retornando para a terra de Belém. E este cereal chamado cevada é um grão muito semelhante ao trigo, que era utilizado para alimentar animais, mas também servia para o consumo humano. E até hoje nós consumimos este cereal. Ou seja, Deus estava colhendo alimentos pela primeira vez depois de um grande período de fome. Havia alimento na terra. Aquela fome que nós lemos no primeiro capítulo, no começo, no princípio do primeiro capítulo de Rute, já não mais existia. Deus havia mudado a situação daquele povo e havia feito com que as terras estivessem brotando o seu alimento. Isso então nos ensina, em primeiro lugar, que
a misericórdia de Deus sempre volta a brilhar sobre o seu povo. Por mais que nós tenhamos pecado e o Senhor possa nos castigar, por mais que Deus possa ocultar a sua face de nós por algum tempo, devido aos nossos pecados, devido às nossas transgressões, para nos disciplinar, ainda assim, se somos filhos de Deus, Ele voltará a nos acolher, estará de braços abertos para nos receber, meus irmãos, depois de nós termos nos arrependido e confessado a Ele os nossos pecados. Isso para nós é uma fonte de segurança tremenda, de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça e voltar a nos abençoar depois de ter ocultado de nós o seu rosto. Mas nós continuamos vendo no texto sobre a providência de Deus. A providência de Deus que dirige Ruth até o campo de Boaz. O capítulo 2 começa nos apresentando um novo personagem que será um divisor de águas na história do sofrimento de Ruth e Noemi. E esse personagem é Boaz. O verso 1 diz: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Esses dois fatos, que ele era parente de Elimeleque e que ele era senhor de muitos bens, ou seja, que ele era rico, terá grande importância no decorrer desse livro. A tradição judaica, rabínica, nos diz que Boaz era sobrinho de Elimeleque. E também esse texto nos diz que Boaz era um homem temente a Deus. Isso fica claro pela forma como ele trata os seus empregados no verso 4, em que quando ele chega diante dos seus empregados, ele diz: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Meus irmãos, a forma como ele trata os seus subordinados demonstra muito da sua piedade. Muito do nosso temor a Deus é demonstrado pela forma como nós tratamos os outros, especialmente aqueles que estão subordinados a nós. Aquele que é um empresário, um empreendedor, por exemplo, e que não trata bem os seus funcionários, nós não podemos dizer que ele tem uma vida piedosa, porque a verdadeira piedade é demonstrada pela forma como nós tratamos as outras pessoas. Aqui, Boaz se refere aos seus empregados desejando a bênção. O Senhor seja convosco. E assim que nós também sejamos conhecidos como servos de Deus, pela forma como nós agimos, e não somente pelo que falamos, e não somente por aquilo que nós professamos crer, mas por aquilo que nós efetivamente somos diante das pessoas, no modo como tratamos uns aos outros. Então, Ruth, dando sequência ao nosso texto, pede permissão para colher alimento em algum outro campo. Nós vemos isso no verso de número 2. Ela pede permissão para Noemi para sair em algum campo, para colher alimento, para que elas pudessem se alimentar. E aqui nós vemos também a lealdade, o respeito que Ruth tinha para com Noemi. Ela tratava Noemi não apenas como uma sogra, mas com a lealdade de uma filha, como se ela verdadeiramente fosse filha de Noemi. Veja, ela pediu permissão para sair colher alimento em algum campo. E se Ruth não fosse em busca de algum alimento, tanto ela como sua sogra passariam fome, porque o alimento não cairia do céu. O alimento não apareceria num passe de mágica diante da mesa delas para que elas comessem. Elas precisavam ir atrás, elas precisavam colher, elas precisavam buscar algum campo em que elas pudessem colher aquele alimento que estava sendo produzido pelos campos de cevada. Então, Noemi permite e Ruth sai para trabalhar em busca de alimento para elas duas. E nós vemos que pela providência de Deus, Ruth chega exatamente no campo de Boaz. Diz o verso de número 3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, diz o texto, mas nós sabemos que não é casualidade. Humanamente falando pode ter sido, mas aos olhos de Deus não foi casualidade, não foi por acaso, não foi sorte ela ter chegado no campo de Boaz. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Não foi por coincidência, acaso, que Ruth foi até aquele campo. Israel era uma nação agrícola. Então,
haviam milhares de campos em que eram plantados cevada naquele tempo, naquele local. E entre outros 1000 campos em que Ruth poderia ter ido, poderia ter chegado, a providência de Deus dirige ela exatamente para o campo de Boaz, que era parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi, sua sogra. E por que Deus a conduziu para esse campo e não para outro campo, e não para outro lugar? Por que a providência de Deus fez com que ela chegasse exatamente no campo que pertencia a Boaz? A primeira razão é porque, pela lei de Deus, Boaz era um resgatador da família de Elimeleque e de suas posses. E Noemi sabe disso, e ela confessa isso no verso de número 20. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com vivos, nem para com mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então, Noemi sabia que Boaz era um dos seus resgatadores. A lei de Deus ordenava que houvesse esses homens chamados resgatadores. E um resgatador, de acordo com a lei de Deus, era o seguinte: se alguma pessoa ficasse numa situação de pobreza e viesse a vender a sua propriedade para pagar alguma dívida, o parente mais próximo dessa pessoa deveria, que tivesse condições, obviamente, deveria se achegar e comprar a propriedade que o seu parente havia vendido e restituir ao seu parente para que ele não ficasse sem possessão na terra de Israel. Ou ainda, se uma pessoa se endividasse a tal ponto que ela vendesse a si mesma como escrava para pagar as suas dívidas, esse resgatador, um parente próximo, deveria se dispor a pagar o preço pela liberdade do seu parente para que ele não fosse servo na terra de Israel. E nós vemos isso no capítulo 25 de Levítico, onde o Senhor regula a respeito dos resgatadores do povo de Israel. E a segunda razão pela qual o Senhor enviou Ruth até aquele local, até o campo de Boaz, é porque cabia a Boaz cumprir a lei do levirato. O que é isso? Nós já falamos em meditações anteriores sobre esse livro. A palavra levir do hebraico significa cunhado. E como nós já falamos anteriormente, se uma mulher se tornasse viúva sem deixar filhos, sem deixar descendentes ao seu marido falecido, o irmão do falecido ou um parente próximo deveria se casar com a viúva e o filho que fosse gerado desse casamento seria, por mais que fosse filho do parente que se casou com ela, mas por lei, por direito, seria considerado como filho do falecido, para que o nome dele não fosse extinguido no meio do povo de Israel. E, como nós vemos, o texto nos diz, Boaz era um parente próximo de Elimeleque, e ele era um possível resgatador de Ruth, para que gerasse descendência ao seu marido falecido. É por isso que Noemi diz que bendito seja Deus que não tem deixado a sua misericórdia nem para com vivos, nem para com mortos. Ou seja, Ruth se casando com Boaz, ela teria o sustento para si, mas também estaria abençoando aqueles que já haviam morrido, dando a eles uma descendência e uma continuidade do seu nome em Israel, suscitando herdeiros para ele. Então, mesmo sem saber, Ruth foi dirigida para este local, para o campo de Boaz, pela providência secreta e soberana do nosso Deus. Por isso, a lição que nós extraímos desse ponto é: a providência de Deus está no controle da vida de cada membro do seu povo. Nas decisões que você toma, nas provações pelas quais você passa, nas alegrias que você sente, nas bênçãos que você recebe, tudo isso está debaixo da providência de Deus. E é uma providência invisível que guia a sua vida, mesmo que você não perceba, mesmo que você não saiba, mesmo que você não reconheça, mas a providência dirige a vida de cada membro do seu povo. Cada criatura, cada partícula, cada molécula no universo está debaixo da poderosa providência de Deus. E nada acontece sem que as mãos de Deus operem dessa forma, sem que seja por providência e decreto de Deus.
E isso deve nos trazer paz, porque se nós sabemos que Deus tudo governa e que nenhum átomo no universo se move 1 centímetro para a esquerda ou para a direita, sem que isso seja da vontade de Deus, e se nós temos a consciência disso, isso deve nos trazer paz, porque nós sabemos que na nossa vida tudo acontece pela providência de Deus. Como disse Lutero, eu não sei os caminhos pelos quais eu irei percorrer, mas eu conheço bem o meu guia, portanto eu não tenho que temer. Isso deve nos trazer paz. Lembre-se sempre, meus irmãos, na sua vida, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda lição que nós encontramos neste texto é que Deus é infinitamente generoso com você. Eu coloquei aqui na primeira pessoa, você, para que você saiba que Deus abençoa a cada um de nós, particularmente de forma infinitamente generosa. Nós encontramos essa lição nesse texto, primeiro, vendo na forma como Boaz conhece a Ruth. Boaz vê Ruth trabalhando no seu campo, como diz o verso 5, e fica curioso para saber quem era essa mulher. Ele pergunta ao chefe dos segadores, quem é essa mulher? De quem é ela? Então seu servo responde que ela era Ruth, que acompanhara a sua sogra Noemi em toda a trajetória desde Moabe até Belém. Enfim, conta a história de Ruth para Boaz. E além disso, ela foi muito bem recomendada pelo servo de Boaz. Nós encontramos isso nos versos 6 ao 7, onde ele nos diz, primeiro, contando a história de Ruth, como ela foi leal à sua serva, à sua sogra, acompanhando ela por todo o caminho, não abandonando a sua sogra, mesmo no momento em que ela poderia ter deixado e procurado uma nova família na sua terra, mas ela não fez isso e continuou leal à sua sogra. E também mostrando, em segundo lugar, que ela era uma moça virtuosa. O verso de número 7 diz que o servo, contando a Boaz, diz que ela pediu para rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Isso mostra que Ruth era uma mulher trabalhadora. Ela esteve trabalhando por todo aquele tempo, exceto por um pequeno período em que ela esteve descansando na choça, que era uma espécie de cabana onde ela podia descansar. Então ela foi muito bem recomendada pelo servo de Boaz. E quando Boaz descobre quem Ruth é, que ela era a nora da esposa do seu parente próximo, que era Elimeleque, ele mostra sua benevolência a ela. O verso 8 ao 9 diz: Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não te dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ele permitiu que Ruth colhesse alimento no seu campo, como se fosse uma de suas trabalhadoras, e isso era ordenado pela lei de Deus. O livro de Levítico, capítulo 19, nos diz que aqueles agricultores, os agricultores do povo de Israel, eles não deveriam colher os frutos que ficassem na beirada dos seus campos e nem os frutos que caíssem no chão. E se eles esquecessem algum feixe, algum molho de cereal, de alimento no campo, eles não deveriam retornar para buscar, para que aquele alimento ficasse para os pobres, para as viúvas, para os órfãos da terra, para que eles não padecessem de fome. E aqui nós vemos Boaz cumprindo este mandamento. Até hoje, isso é comum em certas regiões. Eu não sei aqui em São Paulo, mas eu sei, na minha região, no interior, é muito comum que nas rodovias, nas estradas, onde há plantações do lado, de cana-de-açúcar, de milho ou outras plantações, aqueles que passam de carro parem e colham um pouco daquilo que está da plantação ao lado da rodovia, para que comam, para que tragam para si, para que levem para casa. Isso é uma prática comum até os dias de hoje, e naquele tempo servia para que o povo pobre da terra, o povo vulnerável da terra tivesse alimento e não padecesse fome. O próprio Jesus fez isso, vocês se lembram? Quando Jesus estava colhendo alimentos no campo, e os fariseus repreenderam Jesus por estar fazendo aquilo no dia de sábado, portanto isso era ordenado
pela lei de Deus, que os pobres tivessem acesso aos campos para colher o alimento que ficasse no chão ou nas beiradas dos campos, para que eles tivessem que comer. Além disso, Ruth poderia ser assediada no campo de outra pessoa, de algum desconhecido, por isso Boaz diz, fique aqui, para que eu dei ordem aos meus servos, para que ninguém te toque, para que ninguém te moleste. Então, para a própria segurança de Ruth, ela foi abençoada por Boaz, com a permissão de colher no seu campo. Mesmo sendo uma estrangeira, Deus abençoou a fé e a lealdade, a bondade de Ruth para com a sua sogra. Os versos 10 ao 13 nos diz: então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. Apesar de ela ser estrangeira, apesar de ela ser parte de um povo que, como nós já vimos, era um povo que tinha sido amaldiçoado por Deus, apesar de ela não ser sequer como uma das servas de Boaz, ela encontrou misericórdia, porque ela veio buscar refúgio debaixo das asas do Todo-Poderoso, debaixo das asas do Deus de Israel. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a lei da semeadura é verdadeira. Se você pratica o bem, se você é fiel a Deus, o Senhor te recompensará. O livro de Efésios, capítulo 6, verso 8, nos diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. E o Salmo 126, dos versos 5 ao 6, nos ensina: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Isso era o que estava acontecendo na vida de Ruth. Depois de muito tempo de lágrimas, de tristeza e dor, ela agora voltava, literalmente com júbilo, trazendo seus feixes, encontrando alimento, encontrando misericórdia da parte de Deus e da parte de Boaz, e sendo abençoada pela sua fé e pela lealdade, pela bondade que ela havia demonstrado à sua sogra. Assim também é a nossa vida. Se nós praticarmos o bem, receberemos do Senhor o bem que praticamos. Se formos fiéis a Deus, o Senhor nos recompensará. Mas nós encontramos também nesse texto lições importantes a respeito da generosidade de Boaz. Boaz foi absolutamente generoso com Ruth em toda a forma como ele a tratou. Primeiro, ele deu a ela alimento de sobra. Diz o verso 14: à hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se sentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados e cereais. E ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Daquilo que ela comeu, ela recebeu muito mais alimento do que era necessário para ela naquele momento. Boaz foi extremamente generoso para com ela. E segundo, além de ter recebido esse alimento no momento da refeição, Boaz permitiu que ela colhesse muito mais do que ela precisava para que ela e sua sogra sobrevivessem. O verso 15 diz: levantando-se ela para rebuscar, ou seja, para colher aquele alimento que estava caído no chão. Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis. Ou seja, a lei de Deus ordenava que os pobres, as viúvas, os órfãos poderiam colher o alimento que estivesse no chão, caído no chão. Mas Boaz fez mais do que isso. Ele diz: não apenas o que está no chão, mas deixe que ela pegue o alimento, o grão que está entre as gavelas, entre os feixes, entre aquilo que já foi colhido pelos trabalhadores. Deixe que ela pegue tudo o que ela quiser, tudo que ela precisar. E o verso 17 diz: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Essa palavra éfa é uma unidade de medida israelita, de medida seca de cereal, que equivale a aproximadamente 13 a 22 litros de
cereal seco. Ou seja, entre 13 a 22 litros de cevada ela trouxe para casa, o que era absolutamente mais do que ela precisava, muito mais do que ela necessitava. Por isso, meus irmãos, mesmo que Ruth não passasse de uma estrangeira, de uma nação amaldiçoada, como nós já falamos, ainda assim Deus mostrou a sua bondade a ela por meio da vida de Boaz. E Boaz não é apenas um homem bom, não é apenas alguém que nós devemos levar como um exemplo de bondade, embora ele seja tudo isso, mas ele não é somente isso. Boaz é um personagem que aponta para Cristo, para a sua obra, para aquilo que ele faria na cruz. Assim como Boaz, Cristo igualmente nos trata com benignidade, com bondade, com generosidade ilimitadas. Ele nos concede não apenas aquilo que nós necessitamos para sobreviver nesse mundo. Ele não nos concede somente o básico, mas ele nos dá infinitamente mais. Ele nos dá graça, ele nos dá vida. Ele não negou seu único filho. O Senhor Deus não negou seu único filho para a nossa salvação. Ele deu o seu bem mais precioso, o seu filho, para a nossa redenção. A palavra de Deus diz que ele faz por nós infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos segundo a sua boa vontade. Deus é infinitamente generoso para conosco. Você pode reconhecer isso na sua vida. Não importa se você está passando por um momento de dificuldade, ou se você já passou, ou certamente os que ainda você irá passar. Mas nós podemos saber que o nosso Deus é generoso e que Ele há de nos abençoar mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, assim como foi na vida de Ruth. E em terceiro e último lugar, que nós encontramos nesse texto, você deve reconhecer a bondade de Deus. Noemi mudou a forma como ela encarava a Deus, como ela via a Deus e como ela via o seu próprio sofrimento, a sua própria vida. Quando ela percebeu que Deus estava prestes a mudar a sua situação, ela volta a reconhecer a bondade, a fidelidade de Deus em sua vida e na vida dos seus filhos e do seu marido falecidos. No verso 19 está escrito: então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E ainda no verso 20, ela diz: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Antes, nós nos lembramos nos capítulos anteriores, Ruth apenas murmurava. Ela achava que a sua vida toda era um tormento. Ela via a Deus como seu inimigo, como seu rival, como a razão de todo o seu sofrimento. Nos versículos 20 e 21 do capítulo 1, ela deixou de querer ser chamada de Noemi e diz: me chamem de Mara, que significa amarga, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ela diz: o Senhor se manifestou contra mim e me tem afligido. No verso 21, ela via Deus como seu rival, como um inimigo que estava fazendo com que ela sofresse. Mas agora ela volta a ver a Deus de forma correta, não como um inimigo, como um rival, mas como um Deus misericordioso e bom que fez que a sua face voltasse a resplandecer sobre a vida dela. Antes, Noemi achava que toda a sua vida era somente tristeza, amargura, sofrimento, mas agora seus lábios passam a bendizer a Deus e a Boaz pela bondade que eles haviam demonstrado a ela. Essa é a primeira vez em todo o livro em que Noemi abre a sua boca para bendizer. Antes, ela somente murmurava, somente demonstrava a sua tristeza, a sua amargura. Agora ela mostra a alegria, ela demonstra um espírito abençoador, bendizendo tanto a Deus quanto a Boaz. Assim, meus irmãos, como lição para nós, de nada nos adianta viver culpando a Deus, viver lançando na conta de Deus todas as nossas desventuras, os nossos sofrimentos, a nossa dor. Em vez de viver murmurando, nós devemos reconhecer as misericórdias que Ele já nos concedeu, as bênçãos que Ele nos concede diariamente e que nós temos muito mais do que nós poderíamos jamais merecer. Por isso, reconheça as misericórdias que Deus já te conhece, já te concede, e louve a Deus por cada uma delas, por todas as bênçãos que você recebe na sua vida. E quantas são, os irmãos? Deus te concede o alimento de cada dia.
Deus te concede vestimentas para cobrir o seu corpo. Deus te concede saúde. Deus te concede família, abrigo, proteção, uma igreja onde você pode congregar, a oportunidade, o privilégio de ouvir a palavra de Deus semanalmente, de meditar na Escritura, de orar, de estar em comunhão com Ele. Veja quantas bênçãos Ele não nos concede. Por isso não devemos murmurar. Devemos estar contentes com tudo aquilo que o Senhor nos oferece, porque tudo vem pela providência de Deus na nossa vida. Ruth, então, e Noemi decidem que elas continuariam colhendo e trabalhando somente no campo de Boaz para a proteção de Ruth, como nós já vimos, para que ela não fosse molestada em outro campo. Como está nos versos 21 até o verso 23. Por isso, meus irmãos, finalizando, veja a transformação que Deus fez na vida dessas duas mulheres em um único dia. Todo esse capítulo 2 de Ruth se passa em apenas um dia. E veja quanto Deus fez por essas duas mulheres em um dia, meus irmãos. É verdade que a história inteira de dor da sua vida, da minha vida, pode ser transformada por Deus repentinamente, do dia para a noite, se assim for da sua vontade. Isso não significa, e eu não quero prometer a você, que Deus vai transformar a sua vida do dia para a noite, em um só dia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas isso nos ensina que Deus é poderoso para mudar a nossa situação no tempo dele, da forma que ele quiser, de acordo com a sua santa e soberana vontade. Quando e como aprover a Deus, ele irá transformar a nossa vida, se assim for da sua vontade. Por isso devemos clamar a ele e rogar a sua graça e a sua misericórdia constantemente. Por isso confie na providência de Deus e saiba que ele sempre vai te direcionar pelo melhor caminho. Talvez não seja o caminho mais agradável a nós, mas ele te guiará por onde for necessário para cumprir os seus propósitos na sua vida. Meus irmãos, nessa noite nós falamos sobre sobre o Deus que transforma as circunstâncias, como nós vimos a transformação que ele operou na vida de Noemi e Ruth. E como aplicações finais, eu gostaria de nos fazer lembrar que Boaz é um tipo de Cristo. A vida e as ações desse homem nos apontam para Jesus Cristo e aquilo que ele fez por nós, e aquilo que ele continua a fazer por nós. Assim como Boaz, Cristo também é o nosso resgatador, que é uma palavra também traduzida na palavra de Deus como redentor. Jesus é aquele que paga o preço pela nossa vida. Assim como o resgatador pagava o preço pelo seu parente escravo para que ele se tornasse livre, assim o Senhor pagou o preço por nós, para que nós fôssemos livres da escravidão, não dos homens, mas da escravidão do pecado, o pior tipo de escravidão que existe. Cristo é o nosso resgatador. Ele pagou o preço na cruz para que nós pudéssemos ser salvos e resgatados da nossa escravidão no pecado. Além disso, Cristo também é o protetor do seu povo. Boaz ofereceu proteção a Ruth, dizendo para que ela colhesse somente no campo dele, para que ela não fosse tocada, molestada em outro campo. Assim também Cristo oferece a nossa proteção todos os dias, por meio da sua providência, por meio do seu cuidado, e não permite que os nossos pés vacilem, e não permite que sejamos vencidos. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra o povo do Senhor. Assim, Cristo opera conosco como nosso protetor na nossa vida. Cristo também é o consolador do seu povo. Ruth disse a Boaz que ele havia falado ao coração dela. Assim, Cristo também fala ao nosso coração, nos consolando diariamente, nos consolando por meio da oração, por meio da sua palavra, nos fazendo saber que nós recebemos as bênçãos que ele nos concede, nos dando a certeza da salvação, o que é absolutamente consolador para cada um de nós. Cristo nos oferece graça excedente. Boaz deu a Ruth muito mais do que ela precisava. Assim Cristo também faz com cada um de nós, nos dando infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Cristo também nos oferece comunhão. Boaz disse a Ruth para que ela estivesse ali entre as suas servas, comesse na mesma mesa em que eles comiam, estivesse ali junto com os seus empregados, se alimentassem juntos, bebesse da mesma água, ou seja, estivessem em comunhão com eles. Assim também Cristo faz com cada um de nós.
Quando Ele nos salva, Ele nos chama à sua comunhão. Ele nos chama para estarmos em comunhão constante com Ele. E assim nós vemos que a nossa vida é semelhante à vida de Ruth. Em tudo aquilo que Boaz fez por Ruth, Cristo faz infinitamente mais por cada um de nós. Por fim, meus irmãos, Cristo restaura até mesmo os mais indignos que buscam proteção debaixo das suas asas. Ruth não era nada, não era ninguém, não era sequer parte do povo de Israel. Mesmo assim, ela recebeu graça para fazer parte do povo, e como nós veremos nas próximas meditações, para ser aquela por meio da qual Deus traria ao mundo, primeiramente, o rei Davi, e do rei Davi o Senhor Jesus Cristo. Então essa moça que não era nada, passou a se tornar parte da linhagem real, e mais do que isso, passou a se tornar parte da linhagem do Salvador do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, confie em Cristo em toda e qualquer situação. Confie no Senhor, tudo que Ele tem feito por você, porque as graças dele são maravilhosas na nossa vida e Ele pode transformar a nossa circunstância de acordo com a sua vontade. Deus nos abençoe, irmãos, e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.